Tá bom. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença, por estarem aqui nos acompanhando. Obrigada, Sabrina, pela prece, pela abertura sempre muito amorosa. E como a Sabrina falou, meu nome é Andréia e hoje nós vamos falar sobre o tema Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E especificamente, nós vamos falar sobre o item Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu gostaria de iniciar essa palestra agradecendo aos nossos irmãos que habitam essa terra há tantos anos, pelo cuidado, pelo carinho e por nos acolherem. O tema de hoje será abordado especificamente com as informações do capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o item 1, 2, 3 e 4 e algumas das minhas reflexões pessoais, fazendo um estudo e refletindo também sobre o tema. E eu gostaria de começar a palestra de hoje falando especificamente sobre uma das passagens da vida de Jesus que foi documentada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas. E essa passagem de Jesus, ela fala especificamente sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que nada mais era, talvez, do que esse momento em que Jesus era rodeado por pessoas simples, sedentas de amor, tentando encontrar consolo, tentando encontrar explicações. E Jesus, com a sua infinita sabedoria e bondade, acolhia a todos esses irmãos e falava da mensagem que vinha de seu coração. O Sermão da Montanha é talvez uma das passagens mais especiais da vida de Cristo, porque é nesse sermão que talvez Jesus conseguiu resumir a sua passagem com o seu exemplo e com as suas ações. O Sermão da Montanha trata especificamente de lições de conduta moral, de como ele gostaria que nós conduzíssemos a nossa vida. Ele fala também sobre 3 aspectos básicos, que é sobre o reino de Deus, como chegar lá e da transformação que esse reino produz em cada um de nós. Lembrando que o reino de Deus, entendo eu, está no coração de cada um de nós. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, fala dessa transformação, desse relacionamento que nós criamos com Deus e de como devemos conduzir a nossa vida. Parte do Sermão da Montanha foram as bem-aventuranças, onde Jesus estabeleceu talvez 8 princípios, 8 maneiras de nos conduzirmos para encontrarmos ou para nos aproximarmos de Deus. Ele fala bem-aventurados, o que podemos dizer que seja felizes daquele que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, perceba que nas bem-aventuranças, Jesus fala de um valor, Jesus fala de uma conduta e da promessa para aqueles que conseguirem conduzir as suas vidas dentro desses valores ou buscando esses valores. Então, perceba, uma das bem-aventuranças é sobre a misericórdia. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o primeiro item do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Então, como que nós entendemos misericórdia? É importante, talvez, refletir que o tema misericórdia está relacionado desde o princípio com o significado da palavra, que do latim é a combinação de compaixão com coração. Então, compaixão, entendendo esse um sentimento de empatia, de piedade, que toca o coração das pessoas, que toca o nosso coração, é o que nós entendemos ser misericórdia. A misericórdia, ela não está apenas associada a um conceito religioso. Nós percebemos o uso da palavra misericórdia em contextos sociais, éticos, filosóficos e também jurídicos. Em termos práticos, a misericórdia é o exercício de 3 ações, de 3 valores: benevolência, perdão e bondade. Isso é misericórdia. É colocarmos com o nosso coração, com a nossa compaixão, a benevolência, o perdão e a bondade em ação. No capítulo 10, os espíritos explicam a Kardec que misericórdia é um complemento da doçura. E ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, para você ser misericordioso, não basta apenas você exercer a benevolência e o perdão e a bondade. Você também precisa entender que a misericórdia consiste no perdão, que é no esquecimento das ofensas. E por que nós vamos ficar aqui pelos próximos 20, 15 minutos falando de perdão? Primeiro porque, se formos pensar sobre a passagem de Jesus, se formos pensar que nos últimos 3 anos de sua vida, que é a passagem que nós mais temos informações, se formos pensar que talvez o Sermão da Montanha é considerado por muitos o resumo de como Jesus aplicou a sua vida dedicada ao amor, dedicada a fazer o bem, e se fôssemos pensar que as bem-aventuranças são talvez ali, talvez o manual, né, os 8 valores, as 8 condutas que precisamos aplicar, uma delas fala apenas de perdão, de misericórdia. Por que falar de perdão? Se formos tomar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, de 28 capítulos, um deles é dedicado apenas para falar de perdão. São 21 itens só falando de perdão e misericórdia. Se formos pensar em preces, além da prece do Pai Nosso, que nós vamos falar logo em seguinte, maioria das preces que já estão elaboradas, que nós podemos seguir, falam de perdão. Falar de perdão porque faz bem, porque é um sentimento, é uma alegria, é um alívio.
quando nós conseguimos vencer as nossas dificuldades, talvez vencer o nosso orgulho e vencer as barreiras que nos impedem, às vezes, de perdoar o outro. Nosso coração se enche de amor quando conseguimos perdoar. Talvez é importante falar de perdão, porque muito se tem falado sobre a transição planetária, sobre a regeneração do planeta Terra. Mas eu me peguei pensando, será que não devemos talvez falarmos mais sobre a transformação que exigirá de cada um de nós para acompanharmos a transição planetária? Porque não adianta nada nós queremos focar na transição planetária, na regeneração do planeta, se nós não estamos nos regenerando. Como nós iremos acompanhar a regeneração de um planeta ou encarnarmos num planeta de regeneração se ainda não conseguimos nem nos reconciliar com o nosso próximo ou com nós mesmos? Quantas vezes faltamos com o perdão conosco? Então, o perdão, como exercício de caridade, precisa começar conosco e fluir para todos aqueles que nos rodeiam. Então, o primeiro item nós já abordamos, que é o item que fala sobre o que é misericórdia. O segundo item é para obter o perdão de Deus. Então, no Evangelho, Kardec nos traz diretamente do capítulo 6 do Evangelho de Mateus a seguinte estrofe: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Então, como que nós vamos obter o perdão, a concessão de Deus? Perdoando aqueles que nos rodeiam, que assim como nós são falíveis, que também erram, que também precisam de misericórdia. Então, Jesus, em sua passagem, nos trouxe a prece do Pai Nosso, que diz: perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos. Então, veja bem, não é uma condição. Ele nos exige sermos misericordiosos, sermos caridosos, para assim obtermos também a caridade, a misericórdia e o perdão de Deus para as ofensas, para as dívidas, para a falta que cometemos com os nossos irmãos, com os nossos próximos. E Simão Pedro, no item 3, pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Perdoar é você talvez conseguir enxergar o outro pelo seu completo, com as suas dificuldades, enxergar a si mesmo e caminhar lado a lado na estrada do progresso. Eu tive a oportunidade recentemente de trabalhar num hospital. E nesse hospital eu trabalhava na ala onde haviam muitos idosos. E eu lembro que uma vez eu tinha ido trabalhar já meio virada, porque eu tinha tido uma discussão com meu marido, que provavelmente já estava se perdurando há pelo menos uns 2, 3 dias, e aquele sentimento apertado, aquela dor, né, de não conseguir superar e não querer perdoar e também não querer pedir perdão. E aí eu tô lá já meio não tão feliz e fui ver essa senhora que estava no hospital há poucos dias e ela já tinha quase seus 90 anos e ela virou para mim e falou: olha, eu me recuso a ficar no hospital, eu quero ir embora, eu quero ir embora.
E aí nós fomos conversar com ela para entender qual que era essa ansiedade dela querer ir embora. E ela virou para mim e falou, é que amanhã eu completo 59 anos de casada. Eu não quero passar essa data especial no hospital. E aí eu fui conversar com a senhora para tentar acalmá-la um pouco, para descontrair, e perguntei assim para ela, viu? Me diz uma coisa, qual que é o segredo? Que a senhora está casada há 59 anos, eu estou casada há 1 ano, e eu já estou enxergando uma série de dificuldades. Qual que é o segredo para estar com a pessoa amada por tanto tempo? E ela ficou quieta, ela ficou pensando, ela estava segurando a minha mão, ela olhou firme nos meus olhos e disse, eu acho que é o perdão. E naquele momento eu senti a voz de Deus falando no meu coração, me dizendo que não adianta eu querer perdoar ou querer ser perdoada 70 vezes 7 vezes, ou 70 vezes 7, que dá 490. É infinitamente. Porque a cada passo que eu dou adiante, às vezes a gente dá 1 ou 2 para trás, ou 1 ou 2 para o lado. Então, nessa rota maravilhosa do progresso, perdoar é essencial. E talvez aí que está a beleza da vida. Quando a gente consegue perdoar, ser perdoado e caminhar de forma conjunta. Agora, existem algumas formas de se perdoar. E talvez Kardec, auxiliado pelos espíritos, quis deixar bem claro que podemos escolher o perdão verdadeiro ou o perdão de brincadeirinha. Minto, não diria talvez perdão de brincadeirinha, mas talvez a forma como nós estamos caminhando para assumir o perdão real. O perdão que nós gostaríamos de alcançar é aquele grande, nobre, verdadeiramente generoso, aquele que não tem segundas intenções, aquele que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. É aquele que coloca o coração em ação para abraçar o outro naquele momento de dificuldade, enxergando talvez um momento de deslize ou de falha como uma oportunidade de aproximação. Mas nós, talvez, nesse caminho de perdoar verdadeiramente, ainda exibimos algumas características de um perdão condicional, de um perdão que talvez às vezes humilha, às vezes faz sentir o peso daquele perdão que irrita, sabe? Que deixa o outro se sentindo cada vez mais diminuído, que em lugar de acalmar, de estender a mão, de agir com benevolência, ele está apenas suprindo a necessidade do meu orgulho. Então, talvez, quando refletimos na prece novamente do Pai Nosso diz: perdoai as vossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perceba, Jesus não disse: perdoai as nossas ofensas se der, eu perdoar as ofensas que os outros cometeram contra mim. Não é condicional. Então, talvez essa é a grande diferença que nessa parte do Evangelho, Kardec quis exemplificar, que não há condição no perdão. O perdão verdadeiro e sincero vem do coração, ele brota, ele abraça, ele acalma, ele age com delicadeza, com doçura e com bastante sutileza. Alguns exemplos de perdão. Claro, Jesus é um grande exemplo de perdão. Ele, nos últimos minutos de sua vida, quando ali estava já pregado à cruz, quando ali já estava ensanguentado, perdendo as suas faculdades orgânicas, talvez ali em seu último suspiro, ele olha para Deus, ele sente a presença de Deus e diz: Pai, perdoa-lhes,
Perdoe a todos esses que aqui hoje se encontram, porque eles não sabem o que fazem. Um outro exemplo de perdão que pode ser encontrado no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico através de Emmanuel, é uma passagem específica em que Lívia, amada de Paulo de Tarso, já no plano espiritual, num momento em que Paulo estava passando pelas maiores provações, no momento em que Paulo chorava, em que percebia as pedras chegando em suas costas, Lívia, com a sua infinita luz, já um espírito bastante evoluído, prescreve a Paulo 4 ações que ele deveria sempre ter como norte. Lívia diz a Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. E ela deixou o perdão por último, talvez, porque não adianta amarmos, trabalharmos e esperarmos se ainda nos nossos corações tivermos sentimentos mal resolvidos. Se ainda em nossos corações não conseguirmos ainda olhar para o nosso próximo, olhar para nós e entendermos que o perdão é lei, é necessário para nós e para os outros. Você é um grande exemplo de perdão. Quantas vezes você enxergou um filho e precisou ampará-lo, abraçá-lo, amá-lo, por mais que estivesse magoado e sentido? O perdão não é não se permitir que a dor, que as dificuldades se instalem nos seus corações. A dor o perdão talvez é permitir que isso se transponha e se transforme. Então vamos sentir sim dor. Cabe a nós enxergarmos essa dor como uma oportunidade de crescimento. Então você também é um exemplo de perdão. Quando num relacionamento conseguiu perdoar, quando no trânsito conseguiu perdoar uma fechada, quando você conseguiu talvez enxergar o seu chefe ou a sua chefa dizendo algo meio torto e você se calou ao invés de participar. Todos nós estamos nesse caminho de perdoar. Todos nós estamos aprendendo a perdoar. Então, todos nós já somos exemplos de perdão, mas estamos ainda nesse contínuo. E tenho certeza que vamos chegar num momento em que nossos espíritos vão olhar para trás e falar: puxa vida, quanto eu já não caminhei. De fato, onde estamos hoje, nesse momento de nossas vidas, já caminhamos muito e já perdoamos muito. Que possamos, então, continuar nessa direção. Então, para resumir, perdoa, perdoa, e se tiver dúvida, também perdoa. Não há outra forma. E lembre-se que o perdão é uma forma de caridade. Tanto se fala de caridade material, tanto se fala de caridade moral, o perdão é uma delas. Perdoe a si mesmo e também aos outros. Então, é com isso que eu gostaria de concluir a minha palestra no dia de hoje, agradecendo mais uma vez a todos os que puderam participar aqui de Perth, do Brasil e de outras localidades. Então, eu vou convidá-los nesse momento a fecharem os seus olhos, a buscarem se sentir confortáveis, a respirar profundamente. E agradecemos então a Ti, Pai Celestial, pelo dom da vida, pelo seu infinito amor e bondade, por nos abraçar nessa noite de hoje. Nós agradecemos a Ti, Jesus, nosso Mestre, pelas lições, pelo carinho que tem para conosco e por nunca nos desamparar.
Agradecemos a Ti, São Francisco de Assis, e a todos os espíritos que nos acompanham no dia de hoje, aos nossos mentores, pela oportunidade de estarmos reunidos, refletirmos sobre o assunto da noite e de buscarmos subsídios e forças para continuarmos caminhando. Agradecemos, Pai, aos amigos que fluidificaram as nossas águas e lembramos de todos os espíritos, encarnados ou não, que hoje estejam ali na caixinha de oração, esses espíritos queridos, amigos, familiares, que talvez passando por necessidade, necessitam do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa lembrança. Envolva-nos todos, Pai, na noite de hoje, no dia de hoje, para aqueles que estão no Brasil, que possamos ter uma excelente semana e estarmos aqui juntos novamente na quinta-feira para a palestra do Maher e segunda-feira que vem, dando continuidade aos trabalhos da casa. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Que assim seja.